Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do CMEAM, e juntamente comigo vamos agora verificar o assunto desta aula. Nós temos então aí aulas número 22, objeto de conhecimento, investigação e dedução dos principais modelos na obtenção da medida do volume de prismas, pirâmides, cilindros e cones, incluindo o princípio de Cavalieri. Detalhamento, princípio de Cavalieri. Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Então, como vocês viram, a nossa aula ela vai tratar de princípio de Cavalieri. Esse princípio ele é muito importante da geometria, porque vou te mostrar a partir de agora, olha só. Nós temos aqui, primeiramente, então, a definição do princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri é um postulado matemático que afirma que dois sólidos tridimensionais têm o mesmo volume se tiverem a mesma altura e a mesma área de seção transversal. Características. É uma ferramenta que permite comparar volumes de sólidos tridimensionais de uma forma intuitiva e visual. É especialmente útil para analisar volumes de formas irregulares ou complexas. É uma das bases para o desenvolvimento do cálculo integral e é usado para determinar fórmulas de volume na geometria espacial, especialmente em prismas, tá bom? Então, gente, na verdade, esse princípio de Cavalieri, ele vai te mostrar o quê? Ele vai te mostrar que, quando você tem dois sólidos quaisquer, tá? Se eles possuírem uma mesma área da base, tá? E uma mesma altura, eles vão possuir o mesmo volume também, tá bom? Deixa eu mostrar aqui no exemplo, olha só. Nós temos aí, então, duas figuras, certo? A figura 1 é um prisma quadrangular e a figura 2 é um prisma pentagonal. A área, no caso aqui da seção transversal, é essa partezinha que tem aqui em verde, ó. Esta partezinha aqui e esta aqui, certo? Quando esses dois sólidos possuírem a mesma área da seção transversal, tá? E uma mesma altura, quer dizer, então, que os volumes o volume dos dois são iguais, tá bom? Então, olha só. Como assim, professor? Eu tenho aqui, gente, um plano alfa e um plano beta, tá bom? Nesse plano beta, que é o plano lá embaixo, ele tem aí, no caso, a base principal de cada um desses sólidos. Nós estamos aqui agora inserindo um outro plano que eu vou chamar esse plano de alfa, certo? E esse plano de alfa, ele vai separar os dois sólidos em sólidos menores, perfeito? Mas, de qualquer forma, nós não estamos mudando o contexto da figura, tá? A gente não está deformando a figura. Ela vai continuar ainda com a mesma base, certo? O da esquerda, base quadrangular, e o da direita, base pentagonal. E quando eles tiverem a mesma altura, aqui eu vou chamar de H, aqui também será H, certo? Então, quando duas figuras, ou mais até, nada impede isso, certo? Quando você tiver duas figuras com mesma área da base e mesma altura, o princípio de Cavalieri, ele nos garante que essas duas figuras possuirão o mesmo volume. Cavalieri percebeu que, dados dois sólidos com a mesma altura, se todas as seções paralelas ao plano em que esses sólidos estão apoiados formam figuras planas de área igual, então o volume desses sólidos é o mesmo. Isso tudo vai de acordo com o que eu acabei de te falar, tá? Se você tiver aqui no caso duas figuras quaisquer, figuras diferentes inclusive, tá? Mas se essas figuras, mesmo sendo diferentes, se elas possuírem uma mesma área da base e uma mesma altura, esse princípio de Cavalieri, ele nos garante justamente
essa condição de ambos terem o mesmo volume, perfeito? Eu vou te mostrar agora um vídeo para que você tenha uma noção melhor de como funciona, olha só. Muito bem, queridos alunos, então o que nos diz o princípio de Cavalieri? Ele diz o seguinte, que se três sólidos pertencerem a um mesmo plano e esses mesmos sólidos possuírem a mesma área da base, como é o nosso caso aqui, nós temos um prisma de base triangular, área 4,27. Temos aqui um cilindro reto, área da base 4,27. Temos uma pequena discrepância aqui no nosso prisma com base retangular que deu 4,28 em função aqui de uma discrepância dada pelo software. Então, o que diz o princípio de Cavalieri? Se esses três sólidos pertencem a um plano e que suas áreas são diretamente proporcionais, iguais, razão 1, então, à medida em que vamos interceptando um outro plano aqui, formando um novo sólido, a partir da base desse novo plano, necessariamente seus volumes são iguais. A gente pode observar aqui, que a altura, que é esse último valor aqui, é igual a zero nos três, porque o plano está pertencente ao plano da área da base. Tanto no prisma, como no volume, certo? Do base quadrada aqui, do nosso prisma de base quadrada, e do nosso cilindro reto. A altura igual a zero. Então, à medida que vamos aumentando a altura aqui, a gente vai pegar aqui, seria aqui a altura, a partir de um novo plano, à medida que nós vamos aumentando a altura, necessariamente esses volumes aqui, eles também serão iguais, diretamente proporcionais. Olha só, aumentamos a altura para 1, volume 4,24 nos três sólidos. Altura 2, volume 8,48 nos três sólidos. Altura 3, 12,72 nos três sólidos. O mesmo vai acontecer quando a altura for igual a 4 e igual a 5, comprovando a veracidade aí do princípio de Cavalieri. Então, pessoal, como vocês acabaram de ver no vídeo, ele está te mostrando justamente o que eu acabei de te falar, que se você tiver dois ou mais sólidos, sejam eles iguais ou diferentes, nada impede, tá? Se eles possuírem uma mesma área da base e uma mesma altura, o princípio de Cavalieri nos garante que eles possuirão também um mesmo volume. E aí, a gente viu no vídeo, um software para facilitar essa compreensão. Ou seja, quando a gente vai mudando a área de seção, ou seja, quando a gente vai mudando a altura dos sólidos, mas altura iguais para todos eles, tá certo? Eles possuirão o mesmo volume, tá? E aí, a pergunta que se segue agora é o seguinte: beleza, professor, eu compreendi o que é o princípio de Cavalieri, ele me garante que se dois sólidos quaisquer, ou mais até, tiverem uma mesma área da base e mesma altura, eles terão o mesmo volume também, certo? Certo. A gente tem alguma aplicação na prática? Temos, claro que temos, olha só. O princípio de Cavalieri, ele não é apenas uma curiosidade teórica. Ele possui diversas aplicações práticas em áreas como engenharia, arquitetura e medicina. Por exemplo, engenheiros civis e arquitetos utilizam esse princípio para calcular volumes de estruturas complexas durante o planejamento e a construção de edifícios. Isso facilita a elaboração de projetos mais eficientes e precisos, tá bom? Então, olha só. Aqui vai de acordo com o que a gente está falando. Se nós estamos considerando aqui o plano aqui de baixo, o primeiro plano, tá? Quer dizer, então, que essas duas figuras, elas possuirão, tá? O mesmo volume, perfeito? Se a gente considerar agora este plano beta, reparem que, ao traçarmos este plano beta, a altura dos dois, ela não mudou, tá? Só está um pouco menor, mas, de qualquer forma, a altura de ambas as figuras é a mesma. Também vai nos garantir que eles possuirão o mesmo volume. E a mesma ideia acontecerá quando considerarmos aqui este plano gama, certo? Por mais que a altura seja a menor das três, o que vale aqui é quando você considera, por exemplo, a mesma altura para as duas figuras, certo? Então, o princípio de Cavalieri vai nos garantir justamente isso. E nós temos essa facilidade, certo?
para trabalhar na engenharia. Por quê? Porque geralmente um engenheiro ou arquiteto, ele trabalha com muitas figuras diferentes, de formas diferentes, tá? E aí o princípio de Cavalieri vai ajudar justamente nisso. Seguindo em frente então, olha só, nós temos aqui, né, uma outra aplicação que é dentro da medicina. Por quê? Na medicina, esse princípio ele é utilizado, por exemplo, na análise de volumes em imagens de ressonância magnética e tomografia computadorizada. Essas técnicas de imagem, elas produzem seções transversais dos órgãos e tecidos. E o princípio de Cavalieri, ele vai permitir justamente o cálculo desse volume total das estruturas a partir das imagens das seções, tá bom? Então, como você vê, a gente a medicina, quando utiliza a tomografia ou a ressonância magnética, ela vai dividindo o órgão em várias seções transversais. E aí, em cada uma das seções, é que vai ser analisada a imagem e verificar se ali existe algum problema ou não, tá bom? Mas, como estamos aqui na matemática, sempre a gente pergunta o seguinte: existe alguma aplicação prática de cálculo, como, por exemplo, o princípio de Cavalieri? Com toda certeza. Olha só aqui na tela, então. Temos aqui um exemplo bem interessante. Uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Então, olha só, gente. Nós temos aqui uma lata de tinta, por exemplo, tá? Onde esta lata, ela possui, com certeza, comprimento, largura e altura, tá bom? Ou seja, vamos analisar primeiramente aqui esta figura. Reparem que esta medida aqui da base, aliás, é 24, essa medida aqui também é 24. Ou seja, nós temos aí, então, uma base quadrangular. Como é que eu sei disso? Justamente porque as duas medidas da base, elas são iguais. E em se falando de base, nós temos aí um polígono. E esse polígono, a gente tem geralmente duas medidas: comprimento e largura, ou ainda base e altura. Mas, falando em altura, a altura dessa nossa figura, dessa nossa lata, por exemplo, né? A gente tem aqui altura igual a 40, certo? Beleza. Vamos seguir em frente, então, aqui na questão, tem mais texto. Será produzida uma nova lata com o mesmo formato e volume, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que as da nova lata, certo? Da lata atual, aliás. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em quantos por cento? Então, olha só, gente. O que a questão está querendo nos mostrar? Vamos aqui analisar. Eu tenho aqui estas duas medidas, tá? Para a nossa base, perfeito? E aí, a questão está dizendo que essas medidas, elas sofrerão um acréscimo, ou seja, elas aumentarão o seu valor numérico, tá? Ao mudar esse valor numérico, a gente está, então, no caso, mudando a estrutura dessa figura, dessa lata. Ou seja, estaremos aqui, no caso, aumentando a sua base, tá? Mas o princípio de Cavalieri, ele vai nos garantir o seguinte, que, de acordo com a lata atual e a lata nova que a gente quer confeccionar, tá bom? Qual vai ser o valor da altura, de modo que a gente tenha um mesmo volume para os dois. E é isso que o princípio de Cavalieri, ele nos garante, tá bom? E é justamente esse princípio que a gente vai utilizar aqui para resolver a questão. Vamos voltar para ela. Beleza. Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, 3 medidas. Aqui nós temos a altura. Aqui eu tenho uma medida A, uma medida B qualquer, tá? No caso, da base. Perfeito. A questão está nos dizendo o seguinte, ó, que as dimensões da sua base, elas vão ser 25% maiores do que as da lata atual. Certo?
Para que a gente consiga resolver, então, e determinar a altura da nova lata, vamos verificar aqui o seguinte. Eu tenho uma medida igual a 24, perfeito? Se a gente vai, no caso, encontrar uma nova altura, uma nova medida, na verdade, tá? Essa nova medida, ela vai ter aqui 25% a mais. Turma, se liga aqui na dica. Toda vez que você for calcular 25% de qualquer valor numérico, basta você pegar esse valor e dividir por 4. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, então, que, por exemplo, aqui, este 24, ele vai ser dividido por 4, onde essa divisão é igual a 6. O que eu estou te mostrando com esse 6? Estou te mostrando que a nova medida dessa lata, tá? Elas aumentarão esse valor em 6 unidades. Ou seja, eu vou pegar, aqui no caso, cada uma dessas medidas aqui embaixo e aumentar 6 unidades. Opa, ficou feio aqui, rapidinho. Aumentar 6 unidades para cá. Mas, rapaz, vamos lá. Aumentar 6 unidades para cá e aumentar 6 unidades para cá também. Perfeito? Ou seja, a gente vai ter uma nova lata onde as medidas da base serão iguais a 30. Por que 30? Eu estou aumentando em 6 unidades a medida da nova lata. Então, veja aqui o seguinte, ó. A gente vai ter aqui, por exemplo, uma nova lata, certo? Onde agora as medidas aqui dessa lata, elas serão iguais a 30. 30 e 30. Não esqueçam que estamos trabalhando aqui com uma base quadrada. Turma, vamos aqui utilizar um pouco da intuição. Vejamos o seguinte. Eu tenho uma lata inicial, uma lata principal, por exemplo. Essa lata ela possui 40 centímetros, por exemplo, de altura e 24 centímetros para as duas medidas da base. Se a gente vai aumentar o valor da medida da base, para que a gente consiga um mesmo volume, eu te pergunto, essa altura ela vai ser maior ou menor que a original? Logicamente vai ser menor. Por quê? Porque você está aumentando a área da base. Você está pegando uma base maior do que a original. Se o volume não vai ser alterado, então a altura ela não pode ser a mesma e muito menos maior que a principal. Ela tem que ser menor, justamente para que a gente consiga um mesmo volume. E a questão está te pedindo justamente isso. Quer dizer, a nova medida da altura ela vai ser menor em quantos por cento em relação à original, tá bom? E é justamente isso que a gente vai começar a resolver a partir de agora. Vejamos. Esta aqui é a lata nova, tá? Vamos pegar aqui a lata inicial, digamos assim, tá? Vou chamar de volume 1. Lá nós tínhamos a altura igual a 40 e duas medidas da base iguais a 24, perfeito? Como a lata ela se assemelha a um prisma, não se esqueçam que o cálculo do volume do prisma basta você multiplicar as 3 medidas, comprimento, largura e altura. E ao resolvermos essa multiplicação, a gente vai encontrar aqui um valor equivalente e igual a 23.040, certo? Esse valor, pessoal, é o resultado da multiplicação desses 3 valores, desses 3 fatores aqui de cima, tá? 40 vezes 24 vezes 24. Vamos deixar guardado, por enquanto, esse volume, tá? Agora, a gente vai trabalhar com esta caixa aqui, esta lata, aliás, tá? A nova lata com novas medidas. A altura, nós não sabemos qual é o valor. É justamente esse valor que a gente vai tentar encontrar aqui agora. Bem, vou chamar agora aqui de volume 2, certo? O volume 2, ele me garante o seguinte, que, por se tratar de um prisma,
para encontrar o seu volume, basta multiplicar as três medidas, ou seja, 30 vezes 30 vezes H. 30 vezes 30, o resultado é 900. Então, a gente vai ter aqui 900H. Perfeito? Então, novamente, esta operação matemática que está aí em preto é o valor da operação em relação à lata original. Esta operação que está em azul é a operação em relação à lata atual, tá bom? E aí, novamente, como a gente não sabe o valor da altura, é por esse motivo que a gente tem aqui esta letrinha H. Bem, o que a gente vai fazer agora com esses dois resultados? Não se esqueçam que o princípio de Cavalieri, ele nos garante que, se você tem uma mesma altura, com figuras diferentes, os volumes serão iguais. Opa! Os volumes serão iguais. Ou seja, a gente vai ter aqui então que 900H é igual a 23.040. Perfeito? É uma equação. Sendo aqui uma equação, eu tenho que encontrar então o valor da variável. Quem é a variável é a letra, aqui no caso H. Este valor que está acompanhando ela passará para o outro lado obrigatoriamente em forma de divisão, tá bom? E aí, pessoal, ao dividirmos 23.040 por 900, a gente vai encontrar um valor igual a 25,6. O que é esse 25,6? É o valor da nova altura, 25,6, tá? É o valor da altura da nova lata, perfeito? Mas, vamos voltar aqui para a questão. Ó. E, nas alternativas, a gente não tem 25,6 para marcar. Por quê? Vamos ler aqui o comando da questão. A altura da lata atual deve ser reduzida em quantos por cento? Ou seja, para que a gente tenha um mesmo volume da lata atual em relação à lata original, esta nova altura ela vai ser reduzida em quantos por cento, tá bom? Então vamos lá. Vale lembrar que a altura original é igual a 40, perfeito? Então, olha só. A nova altura é igual a 25,6. Pessoal, a gente vai, a partir daqui, trabalhar com o nosso amiguinho regra de 3 ou proporção. Por quê? Porque a gente vai fazer aqui uma comparação. Que comparação é essa? Vamos lá. A nossa altura original, vou chamar aqui de altura, tá? E colocar aqui a porcentagem. A nossa altura original é igual a 40, certo? E em relação à porcentagem, ela vale 100. Não se esqueçam que toda vez que você trabalhar com porcentagem, o valor original, ou seja, o valor que não sofreu nem diminuição e nem aumento em relação à porcentagem, a sua porcentagem sempre valerá 100. Agora, a nova altura, ela vale 25,6, tá bom? Eu quero saber qual o valor dessa porcentagem em relação ao valor original. Gente, nós temos agora aqui uma regra de 3. Aí você pode se perguntar, essa regra de 3, ela é direta ou ela é inversa? Não se esqueçam que, sendo direta, você resolve de um jeito, sendo inversa, você resolve de outro. Por isso que é muito importante você analisar os valores e verificar qual deles vai ser essa conta. Então, por exemplo, se com uma altura eu tenho uma porcentagem X, por exemplo, tá? Se essa altura diminuir, a porcentagem também vai diminuir em relação à original. Ou seja, nós temos aqui duas grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente vai realizar o seu produto em diagonal. Como é que vai acontecer isso, então? Vamos lá. Aqui, 40 vezes x é 40x, certo? E vamos multiplicar agora 100 vezes 25,6, que vai ser igual a
2.560. Ou seja, como eu quero encontrar o valor do x, este 40 que está acompanhando ele, automaticamente passará para o outro lado, dividindo, certo? Se você preferir, pode cancelar aqui um zero de cima com um zero de baixo. E ao resolvermos essa divisão, o resultado encontrado vai ser igual a 64. 64%. Agora, pessoal, muito cuidado aqui. Olha só, atenção para cá. Vamos voltar aqui para as alternativas. Olha lá a letra E. A letra E, 64%. Aí, você, minha querida, meu querido, que está mais desatento, vai marcar essa alternativa e dizer que acertou. Não, você não acertou. Mas, professor, a gente encontrou aqui o valor 64. Sim, pessoal. 64 é a porcentagem da altura da nova lata em relação à lata original. Mas lê de novo aqui o comando da questão. Ela quer saber em qual porcentagem a altura da lata atual deve ser reduzida. Então, vamos voltar para a questão. Olha lá. Aqui. Bem, nós tínhamos inicialmente, tá, uma altura igual a 40. Vamos dizer que é 40 centímetros, não tem problema. Igual a 40. A altura da nova lata, né, ela tem que ser igual a 25,6 para que o volume da lata atual não seja alterado em relação ao volume da lata original. E esse volume, essa altura, esta nova altura, ela tem uma porcentagem igual a 64. Então, enquanto foi reduzido, vamos lá aqui. Inicialmente, logicamente também, a gente tinha uma porcentagem igual a 100, 100%. Como esse valor é igual a 64, a gente vai ter, então, 100 menos 64, cujo resultado é igual a 36. Ou seja, foi reduzido aqui 36%, tá bom? E aí, agora sim, ó, por esse motivo, a nossa resposta aqui é a letra D. Perfeito? Então, o valor reduzido foi equivalente a 36%, tá? E aí, pessoal, com esse exemplo aqui, com essa aplicação de princípio de Cavalieri, a gente vai chegando aqui ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e compreendido como que funciona esse princípio, tá bom? O que vai ser muito importante daqui para frente, certo? Quero agradecer aqui a sua atenção e a gente se encontra em uma outra oportunidade. Até mais.